Fala, galerinha guerreira! Bem-vindos para mais uma aula sobre as escolas literárias, né? As tendências literárias aí. Hoje nós vamos falar sobre a literatura portuguesa contemporânea. Vamos falar sobre os melhores autores e obras da literatura portuguesa da segunda metade do século XX até os dias atuais. Essa literatura produzida aí na segunda metade do século XX até os dias de hoje é o que a gente chama de literatura contemporânea. Eu já falei aqui várias vezes que essa classificação em escolas literárias, como se tinha antes, tende a desaparecer a partir da segunda metade do século XX. É muito difícil você pegar a diversidade toda de autores e obras e uni-los, né, num conjunto de características comuns, tanto temáticas quanto estilísticas. A diversidade é muito grande. Então eu acho que essa tendência de escola literária, estilo de época, tende a desaparecer. E aí surge a expressão literatura contemporânea. Eu sei que fica um pouco complicado isso, porque se você começa a pensar em autores que escreveram na década de 60, 70, 80, a maioria já está morto. Tá? Não está no mesmo nível, digamos, dos autores que estão vivos escrevendo hoje. Mas é assim que se classifica. Beleza? Então o objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês, né, algumas características, tanto da poesia quanto da prosa, que predominaram na segunda metade do século XX em Portugal e também no início do século XXI. Vamos começar aí pela poesia. Um nome de destaque na poesia da segunda metade do século XX é o Pedro Tamen. E a sua obra mais representativa é Um Teatro às Escuras, que você tem a imagem aí. Outro autor desse período de grande destaque é o Fernando Guimarães. Sua obra mais conhecida, Lições das Trevas. Temos ainda o Fernando Echeverría, que é nascido na Espanha, mas naturalizado português, né? É um escritor português aí. Sua obra mais conhecida é Obra Inacabada, que são 2 volumes aí. Aí nós temos os autores de prosa. O José Saramago, né, o mais conhecido de todos eles, a gente vai falar mais sobre ele aí. Uma das suas obras mais famosas é o Ensaio sobre a Cegueira. Depois nós temos o Antônio Lobo Antunes, sua obra mais famosa é Os Cus de Judas, vocês estão vendo aí. Temos Agostina Bessa Luiz, com A Sibila, sua obra mais representativa, já foi cobrada em vestibulares aqui no Brasil. Agostinho e José Saramago já morreram. O Antônio Lobo Antunes é um autor vivo ainda, cerca de 80 anos aí. E aí nós temos autores mais contemporâneos, digamos assim, tá? Da prosa. Tem o José Luiz Peixoto, né? Mais jovem, deve ter em torno de uns 60 anos, hoje isso é jovem, com sua obra mais famosa, Nenhum Olhar. E temos o Walter Hugo Mãe, com Remorso do Baltazar Serapião. Só que isso aqui, gente, não diz muita coisa, né? Então eu quero, digamos assim, fazer um apanhado mais geral. Nós temos que entender o seguinte, ó. Portugal tem 2 momentos no século XX. Tem um primeiro momento, que é da poesia. Primeiro momento em que predomina a poesia, pela qualidade dos seus autores e das obras produzidas. E isso corresponde à primeira metade do século XX. Na primeira metade, Portugal produziu grandes poetas, grandes obras de poesia, culminando no maior de todos, que é Fernando Pessoa. Na segunda metade e até os dias atuais, isso se inverteu. Portugal começou a produzir grandes escritores de prosa, grandes romancistas, contistas, e culminou no Prêmio Nobel de Literatura ganho pelo José Saramago. Então, a segunda metade do século XX é marcada por uma qualidade excepcional da prosa. Tem poetas também, como eu acabei de mostrar para vocês, tem produção de poesia de qualidade também, mas a prosa se sobressai. Esses autores que eu citei para vocês são os mais representativos, digamos assim, de uma gama muito maior de prosadores e poetas da literatura portuguesa, lusófona, né, como alguns chamam, contemporânea aí. Não dá para a gente falar de todos. Então, eu vou exemplificar falando de
dois autores que são os mais representativos dessa ótima safra de autores portugueses de prosa. Eu estou falando do José Saramago, que é o único escritor de língua portuguesa a ganhar o prêmio Nobel. Ele ganhou em 1998. E tem entre as suas características a produção do chamado realismo fantástico. Uma das características, né, das obras do José Saramago é a presença do chamado realismo fantástico. Eu já expliquei aqui algumas vezes o que é o realismo fantástico, não é novidade. Realismo fantástico é aquela narrativa que é totalmente realista, né, que analisa situações reais da sociedade, dos conflitos humanos e tal, mas permeada por elementos totalmente fantásticos, que não têm explicação lógica, que extrapolam o conceito lógico. Esse tipo de narrativa se tornou muito comum na segunda metade do século XX, tanto na literatura de língua espanhola, né, que também deu o prêmio Nobel para o Gabriel Garcia Marques, quanto na literatura de língua portuguesa. Mas talvez não é uma grande novidade, tá, gente? Se nós pensarmos bem, o nosso Machado de Assis, através do Memórias Póstumas de Brás Cubas, já fazia realismo fantástico. O Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma narrativa realista que analisa a trajetória do Brás Cubas, mas tem um elemento fantástico. O Brás Cubas está morto. Ele está escrevendo, ele está contando a sua história depois de virar um defunto autor, como ele mesmo se nomeia lá. Tá? O José Saramago faz muitos romances com essa característica do realismo fantástico. O mais conhecido deles, que exemplifica bem isso, é exatamente esse que eu coloquei para vocês aqui. O Ensaio sobre a Cegueira, que acabou virando filme de grande sucesso e tal. Nesse livro, José Saramago conta a história de uma epidemia ocorrida num país fictício, que representaria Portugal. Não é uma pandemia, é uma epidemia, né, restrita ao país, em que as pessoas, de repente, sem nenhuma explicação, ficam cegas, a chamada cegueira branca. Né? Eles começam a ver tudo branco na frente e ficam sem enxergar nada lá. É uma narrativa realista, porque aí vai mostrar os conflitos, né? A situação, imagina a situação de caos que vira, as pessoas todas sem enxergar. Uma única pessoa mantém a visão, que é a protagonista da história, os outros todos cegos, e aí mostra todas as situações, né, de angústia, de medo, de conflitos, a luta pela sobrevivência e tal, dentro dessa situação inusitada. Então, é uma narrativa de análise realista, né, da natureza humana, do comportamento humano, da estrutura social, tal, mas que tem esse elemento fantástico. Não há uma explicação lógica para a cegueira. Né? Começa como um vírus, uma pessoa fica cega e vai contaminando todas em volta, tem todo aquele processo de isolamento. Aliás, isso pode ser muito bem relacionado com a situação que estamos vivendo aí no ano de 2020, né, com essa pandemia do coronavírus e tal. E aí, no final, sem nenhuma explicação lógica também, todo mundo volta a enxergar. Então tem esse elemento fantástico. Outra característica das narrativas do José Saramago são os chamados romances históricos. Romance histórico é aquele tipo de romance que cria uma narrativa fictícia a partir de uma pesquisa de fatos históricos. Então mistura elementos verídicos, históricos, com elementos fictícios aí. A Unicamp, até agora 2020, tinha na sua lista a história do Cerco de Lisboa. Acabou saindo aí por causa da pandemia, quando diminuiu a lista. História do Cerco de Lisboa é um exemplo de romance histórico do José Saramago. O contexto da história é o surgimento de Portugal, lá no século XII, quando os portugueses expulsaram os mouros e se formaram como nação. Então tem a presença do primeiro rei, né, de figuras importantes daquele período e tal, misturado com elementos de fantasia fictícia, né, de criação fictícia aí. Isso é o chamado romance histórico. Muitos dos romances do José Saramago também trabalham com isso. Uma outra característica marcante do José Saramago, que os vestibulares, né, as provas de escola adoram cobrar, é o estilo dele. Um estilo muito peculiar, um estilo muito diferenciado. O José Saramago tem uma marca que é escrever textos sem pausa. Tá? Os textos estão encadeados, né?
Não tem aquela pausa de estrutura de pergunta, de resposta e tal. É tudo numa sequência formando aquela página totalmente cheia. Também é uma característica nele, depois eu vou mostrar através de um exemplo, a mistura da voz narrativa, né, do narrador, com as vozes dos personagens, fazendo o que a gente chama de sobreposição de discurso. E também transgressões na pontuação convencional. Né? Mudar a pontuação ou não usar a pontuação, por exemplo, fazer uma pergunta sem colocar o ponto de interrogação no final. Então isso acaba criando um estilo inconfundível. Não é uma leitura fácil, né? Você tem que se acostumar com esse estilo dele, mas depois que você leu uma vez, você acaba não confundindo mais o estilo dele aí. Também é uma característica marcante nas obras dele a denúncia das desigualdades sociais e da exploração do trabalho. José Saramago era um homem muito consciente politicamente, não de participar da política ativamente, né, dos poderes políticos, mas tinha uma consciência das injustiças sociais e não se calava. Usava da sua arte, usava da sua literatura para denunciar, para criticar, né, essas injustiças sociais, a exploração do trabalho e tal. Não só nos textos fictícios, mas também nas suas crônicas, em que ele analisava o cotidiano do seu país aí. Então, muitas vezes, fragmentos desses textos acabam também sendo cobrados. E é o grande escritor de prosa da língua portuguesa do século XX, tanto que mereceu aí o Prêmio Nobel de Literatura. Beleza? E para exemplificar tudo isso que nós falamos, deixa eu mostrar para vocês esse fragmento retirado do ensaio sobre a cegueira. Olha só. O homem disse: está a chover. E depois? Quem é você? Não sou daqui. Anda à procura de comida? Sim. Há 4 dias que não comemos. E como sabe que são 4 dias? É um cálculo. Está sozinha? Estou com meu marido e uns companheiros. Quantos são? Ao todo, 7. Se estão a pensar em ficar conosco, tirem daí o sentido. Já somos muitos. Só estamos de passagem. De onde vem? Estivemos internados desde que a cegueira começou. Ah, sim. A quarentena não serviu de nada. Por que diz isso? Deixaram-nos sair. Houve um incêndio e nesse momento percebemos que os soldados que nos vigiavam tinham desaparecido. E saíram? Sim. Os vossos soldados devem ter sido dos últimos a cegar. Toda a gente está cega. Toda a gente, a cidade toda, o país. Você deve estar achando assim, pô, como é que esse professor consegue ler esse texto assim, fazendo essas entonações de pergunta, de resposta e tal, se não tem essa pontuação? Porque eu já li esse texto várias vezes, porque eu conheço o estilo do José Saramago. Mas o que eu queria que vocês observassem é aquilo que eu expliquei do estilo peculiar dele. Tá? O chamado texto cheio, sem pausa. E observem, gente, que as perguntas e respostas vão sendo encadeadas. É um diálogo entre 2 personagens ali, mas não há pausa, não há indicação de onde começa a fala de um e onde começa a fala do outro. Você deve estar dizendo assim, ah, professor, mas isso aí é o chamado discurso indireto livre, certo? Não, não é. Cuidado, hein? Discurso indireto livre é quando o discurso do personagem é traduzido para o leitor através do narrador. Tá? Ele traduz a linguagem do personagem, sem indicar que é do personagem. Observem que aqui, gente, você tem o discurso direto dos personagens. O personagem está falando da maneira direta, não está traduzido. Começa com o discurso do narrador. O homem disse. Aí já entra a fala do personagem no discurso direto, portanto não é indireto livre. Está a chover. Aí o narrador de novo. E depois, quem é você? E aí segue-se uma sequência, né, desse diálogo aí. Tá? É aí que entra o que a gente chama de sobreposição de discursos. E essa coisa peculiar, né, de transgressão da pontuação e tal, que é característico do José Saramago. De repente, é bom ficar atento porque uma pergunta pode vir por essa questão estrutural aí. Beleza? E o outro autor que eu queria
aprofundar um pouco com vocês também é o Antônio Lobo Antunes. Esse que aparece aí, né? Sua obra mais famosa, mais conhecida é Os Cus de Judas, que já esteve na lista aí dos vestibulares de São Paulo também um tempo atrás. O nome pode parecer estranho para vocês, gente, mas eu queria lembrar que essa palavra lá em Portugal ela não tem a conotação pejorativa que tem aqui. Tá? Lá é o contrário. A palavra bunda, que para nós é mais comum, para eles é muito mais pesada, muito mais forte aí. O Antônio Lobo Antunes ele é um médico psiquiatra. E logo depois de formado, na década de 70, ele foi convocado pelo exército para prestar serviço militar na África, mais especificamente em Angola, quando Portugal estava lutando contra os guerrilheiros de Angola que queriam a independência de Angola. Aliás, não só Angola, Moçambique, todos os países africanos aí de colônia, né, portuguesa estavam lutando pela sua independência ali no início da década de 70. E o Antônio Lobo Antunes participou dessa guerra e escreveu um livro, que é esse Os Cus de Judas, falando da sua experiência nessa guerra. É muito interessante isso, gente, porque essa guerra é a mesma que aparece no livro Mayombe, do Pepe Tela. Só que o Pepe Tela, ele é um escritor angolano. Então você acaba tendo, né, nesse livro do Lobo Antunes e no livro do Pepe Tela, os dois lados de uma mesma guerra. Né? O lado dos guerrilheiros angolanos, lutando, né, contra os soldados portugueses pela independência do seu país, e o lado dos soldados portugueses, né, nesse conflito no qual eles caíram meio de paraquedas aí. O livro, né, o nome, já sugere que Os Cus de Judas é o lugar pior do mundo, né? Aquela história lá de Judas perdeu as botas, aquela história toda lá. E o Lobo Antunes, ele participou então da guerra, né, que foi convocado. Portugal na época vivia uma ditadura, mas sempre que tem uma guerra acaba a convocação sendo obrigatória. Não foi uma coisa voluntária, né, assim como a maioria absoluta dos soldados, jovens soldados que lutavam lá, eram forçados a participar dessa guerra. E a experiência que ele teve dessa guerra virou esse livro aí. Tá? É interessante observar, gente, que sendo ele médico psiquiatra, ele vivia os dois traumas da guerra. O trauma físico, né, porque muitas vezes chegavam soldados para ele totalmente feridos, às vezes com pernas arrancadas por bombas e tal, né, morrendo, o ventre aberto, estrebuchando e tal, e era uma cena forte, mas também tinha a questão do drama psicológico, da angústia de viver, porque a guerra de Angola, e isso está lá no Mayombe, do Pepe Tela, ela era uma guerra de guerrilha. Os guerrilheiros angolanos, eles não tinham armas, não tinham gente para enfrentar os soldados portugueses. Então eles faziam a guerra de guerrilha, né, de terrorismo. Por isso que acontecia geralmente na floresta lá do Mayombe. Então os guerrilheiros atacavam os soldados, faziam emboscadas, matavam alguns e depois se escondiam na floresta. E esses soldados então ficavam em acampamentos sob uma tensão permanente. A qualquer momento eles podiam ser atacados, bombas podiam ser jogadas no acampamento deles quando eles estavam dormindo e tal. Ao mesmo tempo eles conviviam com toda aquela miséria em volta. O povo angolano, né, passando fome, passando necessidade, sofrendo com doenças. Os próprios soldados passando necessidade porque não chegavam os suprimentos, né? Então tem o lado físico e tem o lado psicológico. Muito bem retratado, brilhantemente retratado nessa obra do Antônio Lobo. Por que eu selecionei esse autor para falar? Porque o Antônio Lobo Antunes está vivo e ele já foi indicado várias vezes para o Prêmio Nobel. Seria um segundo Prêmio Nobel, né, para essa literatura contemporânea portuguesa aí. E a sua obra mais representativa é exatamente esse livro, Os Cus de Judas. Tá? É uma visão bastante subjetiva e crítica da guerra, né? Então, porque ele vai criticar que esses soldados que estavam lá, incluindo ele, não estavam lá por vontade própria, estavam lutando numa guerra da qual eles não tinham o menor interesse, tá? Que eles estavam defendendo interesses de elites, de pessoas que lucravam, né, com esses países e não queriam perder esse lucro, queriam manter
essa servidão, né, desses países, mas que não interessava para esses soldados, eles estavam lá apenas cumprindo ordens ali. Tá? Uma outra coisa que a gente vê nesse livro é que quando ele retorna para a civilização, digamos assim, né, para Portugal, ele passa a ter uma visão muito cética, né, muito negativa da vida social. Isso é uma coisa muito comum, você vê em filmes, soldados que participam de guerras violentas e tal, depois eles têm muita dificuldade de se integrar novamente no convívio social, porque muda completamente a cabeça, né? Certos valores, principalmente consumistas, capitalistas, perdem completamente o sentido quando se vivencia uma experiência tão intensa quanto é uma guerra, principalmente uma guerra nessas condições como é descrita aí pelo Lobo Antunes. Tá? Eu tenho aqui também um fragmento dessa obra para mostrar para vocês. Olha só, a ideia de uma África portuguesa, de que os livros de história do liceu, as arengas dos políticos e o capelão de Mafra me falavam, em imagens majestosas, não passava, afinal, de uma espécie de cenário de província a apodrecer na desmedida vastidão do espaço. Projetos de olivais sul que o capim e os arbustos rapidamente devoravam, e um grande silêncio de desolação em torno, habitado pelas carrancas esfomeadas dos leprosos. Os moradores de Angola, né, já um povo pobre, um povo sofrido e ainda no meio da guerra sofrendo ainda mais com isso, eles ficavam em torno do acampamento, né, naquela situação de miséria extrema, pedindo comida, pedindo algum tipo de remédio. Muitos eram doentes, leprosos e tal. Era uma imagem muito degradante mesmo. E aí ele continua dizendo o seguinte, ó, as terras do fim do mundo eram a extrema solidão e a extrema miséria, governadas por chefes de posto alcoólicos e cúpidos a tirintarem de paludismo, de doença, né, contraída nesses lugares aí, nas suas casas vazias, reinando sobre um povo conformado, sentado à porta das cubatas, numa indiferença vegetal. Então ele tinha uma visão crítica também, porque muitos desses líderes, né, de Angola eram comprados pelo colonizador ali, né? Tinham algumas vantagens e, consequentemente, defendiam esse imperialismo colonizador, né, da Europa como um todo, que acontecia na África lá. Então há uma crítica também a esse tipo de postura aí, certo? É isso, gente. Teria muita coisa para a gente aprofundar, para falar sobre a literatura contemporânea portuguesa, mas a ideia é deixar claro isso, quer dizer, é um momento da produção portuguesa, que está vivendo até hoje, de predomínio da prosa. Né? Nós temos poesia, temos bons poetas, mas sem dúvida nenhuma, os escritores de prosa, tanto de narrativas longas quanto curtas, predominam, culminando, como eu falei, no primeiro prêmio Nobel aí para o José Saramago. Beleza? Eu aguardo você numa próxima videoaula sobre tendências literárias da modernidade aí. Um abraço!